Hoje é dia de falar sobre os melhores filmes de terror de 2007, 20 opções, sim, para todos os gostos, do obscuro ao popular. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Ruby. 30 dias de noite, uma cidade do Alasca tem esse período em que eles ficam 30 dias sem a luz do sol. Uma gangue de vampiros vai se aproveitar da situação para fazer novas vítimas. Esse filme pega toda aquela mitologia vampiro e não traz nada de novo. Segue ponto a ponto, só que o que ele faz traz concessões, traz novos atributos à história ou características, porque uma cidade que não tem sol, é noite eterna, vítimas frágeis, não há para onde correr, gelo para tudo quanto é lado, o aeroporto parou de funcionar e os vampiros completamente amorais, não importa se ele tem 70 anos, se ele tem 20, o que eu quero é conteúdo vermelho. Eu posso chamar já de um clássico moderno, atmosférico, e essa obra consegue ser bem climática, ao mesmo tempo em que é frenética, ao mesmo tempo que não se explica. Eles não fazem essa abertura super prolongada, o filme começa já dentro da ação praticamente. They're tearing through everyone's home. Extermínio 2, agora um filme sobre zumbis, sequência do clássico com o Cillian Murphy. Aqui infelizmente não temos esse grande ator. O vírus foi controlado, só que surge uma nova ameaça, possivelmente tem alguém infectado dentro da tribo, do bando dos sobreviventes. É basicamente essa história. É uma sequência competente, mas ela não consegue conciliar o bom clima do primeiro filme, de devastação, personagens de alguma forma tentando absorver a ideia da morte que vai ocorrer dentro daquele cenário apocalíptico. Aqui a sobrevivência ganha ponto central na história, e isso acho que prejudica um pouquinho. Mesmo a cinematografia é muito mais clara. Sai um terceiro volume faz pouco tempo, mas ele é competente. Para quem que eu indico esse filme? Para quem gostou do primeiro Extermínio, para você que quer ser introduzido dentro desse subgênero zumbis, não é longe de ser a opção perfeita. Vá nos clássicos, aí depois você vai para o primeiro Extermínio e corra para esse segundo, e coloquem aqui embaixo o terceiro. O pessoal tá falando bem desse filme, em breve eu vou conhecê-lo, vale a pena assistir? O Nevoeiro, obra baseada nos trabalhos de Stephen King. Uma tempestade ocorre e pessoas buscam refúgio dentro desse supermercado, mas parece que a tempestade não é o maior dos problemas, não é a maior inimiga. Há algo muito mais macabro lá fora, embaixo de toda uma névoa, você não enxerga nada. Nós vamos separar esse filme em duas vertentes. Primeiro, o perigo iminente lá fora, e segundo, dentro do supermercado, o ser humano em seu pior. O filme ficou tão popular por conta da decisão final de seu personagem, mas eu o defendo. Eu sou um daqueles indivíduos que morreria com 5 minutos de filme. Não posso assistir filme, não tem um refresquinho, não tem um ambiente climatizado, eu desisto. Me dá arma aqui que eu não sou o protagonista, sou o coadjuvante, eu sou o figurante, tá tudo bem. Então eu acho que o protagonista sobreviveu até demais embaixo dessas situações. Mas aí, assista e tire suas próprias conclusões. Mas eu acho que todos vocês já assistiram essa pérola. Não vou chamar de clássico, mas é uma pérola. Lembrança macabra. Antes de falar sobre esse filme, há uma dúvida. Como vários outros filmes que eu já trouxe nesse canal, eu já falei sobre ele uma vez com o ano de 2006, mas hoje você encontra com o ano de 2007. O IMDb não se decide, pouco importa. Hoje, na data atual, 2007, mas como a gente já sabe que você vai procurar por essa obra das maneiras alternativas, se atente aí, perfeita, coloque as duas datas no sistema de busca de um site com uma reputação duvidosa. Aqui é a história de um grupo de amigos que não se veem há muitos anos. Um deles perde a vida, eles vão se reencontrar, vão descobrir um aspecto perdido de história, uma casa isolada, uma clínica abandonada psiquiátrica, e é lá
que eles vão até o lugar e lá o tempo parece não fluir, se forma um bloco entre passado, presente e futuro com acontecimentos sinistros, extremamente obscuro. Tem como protagonista aquele ator Frank Wallen. Vou falar sobre mais um filme com esse ator, eu adoro, é um ator que fez mais papéis coadjuvantes, mas tem um jeito bem peculiar. O filme que eu mais me lembro dele foi aquele Construindo uma Carreira, com a Jennifer Connelly, lembra? De 1990. Então me apaixonei por ele e pela atriz naquele filme, e isso perdura até os dias atuais. É uma obra interessante, embora tenha sido feito para ganhar os trocados, né? Não há a mínima pretensão em qualidade aqui, mas ela acaba divertindo, acaba trazendo momentos de terror e tem essa ambientação hospital psiquiátrico abandonado. What are we doing on this wall? Oh my God. We lived here in this room. We're not orphans. Hack! Agora um found footage para a nossa listinha. É a história de uma repórter que está fazendo uma entrevista, está fazendo uma reportagem dentro de um prédio. Acontece, ela está achando que vai investigar circunstância A, surge a circunstância Z. Qual que é a circunstância Z? Epidemia zumbi, personagens trancados dentro desse edifício lutando pela improvável figura da sobrevivência. O interessante de fazer essas listas de 2005, 2006, 2007, 2008 é que eu peguei todo essa explosão, locadoras, então eu sei exatamente o clima da época. E REC fez um baita sucesso, todo mundo falava sobre ele. Conforme os anos iam se passando, sua popularidade somente aumentava, até que teve uma época que todo mundo esqueceu de REC, ninguém mais falava sobre o filme. Ganhou um remake norte-americano que eu não assisti ainda. Todo mundo fala, assista o filme, assista, com a Jennifer Carpenter, né, a irmã do Dexter, mas eu ainda não assisti. Em breve, quem sabe, eu vou colocá-la aqui na minha televisão. Esse é super claustrofóbico, mas é com um senso claustrofóbico quase de conforto. Eu amo filmes que acontecem dentro de prédios e a gente tem muito a agradecer a uma trilogia em que REC está inserido, que serviram de alguma forma para fazer com que o subgênero found footage ganhasse outras opções pós anos 2010. REC, Atividade Paranormal, que é do ano de 2007, que é um filme legal, mas eu não incluí nesse vídeo. E o Cloverfield, que saiu em 2008, que é o melhor desses três. Então, você quer fala muito da Bruxa de Blair, mas aqui, se não fossem esses três filmes, o found footage não seria o que é hoje. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet, Johnny Depp ao lado de Helena Bonham Carter, tem até o Alan Rickman. É um filme dirigido por Tim Burton, outro daqueles que fizeram um baita sucesso à época de seu lançamento. Esse filme, o Tim Burton, melhor dizendo, ele estava no seu auge nesse período, fazendo A Fantástica Fábrica de Chocolate, A Noiva Cadáver, e se apoiando em todos aqueles trabalhos mágicos dos anos 80, final dos anos 80 e anos 90, superando o Planeta dos Macacos, e é um musical de terror. Eu não sou apaixonado por musicais, não coloco esse como um dos melhores musicais que eu já assisti. Musicais que eu gosto, Cantando na Chuva, Moulin Rouge, e de terror, aquele The Rocky Horror Picture Show, com o ator que eu me esqueci o nome daquela fera, Tim Curry, nosso querido Pennywise da edição de 1990. É um filme ok, tranquilo, visualmente estonteante, com uma história que vai sendo truncada por conta desse lado musical, mas boas cenas de violência, e o Johnny Depp, perfeito como sempre. At last, my arm is complete again. That's all very well. P2, Sem Saída, terror natalino. Eu sinto falta desse tipo de terror. Que tipo é esse? Descompromissado, focado na diversão, algumas cenas de violência, 90 minutinhos e só. Mas pra que fazer filme de 2 horas se você não tem história pra 120 minutos? Não, ninguém aguenta, meu amigo. E P2 é a história de uma jovem que está saindo do seu trabalho exatamente no feriado natalino e vai ser atormentada nesse prédio, né? Ela chega à garagem do prédio e vai ser atormentada por um segurança do mal. Só tem ela, o segurança, e essa garagem. Pequenos elementos, como que é? Adereços natalinos para formar uma atmosfera. Todo filme natalino precisa de terror, precisa de atmosfera. De terror não, qualquer gênero.
né? Então é filme legal, não há muita coisa para falar sobre esse filme. Ele performa todos aqueles clichês tradicionais do gênero de uma forma alegre, de uma forma que a gente fica com um sorriso no rosto assistindo. Simplesmente isso. Então, se você não assistiu, se você tem algum preconceito com P2 por conta das avaliações negativas, coloque agora na sua televisão ou espere, né, quem sabe, até 25, 24 de dezembro para ter a data perfeita. Conto do Dia das Bruxas. Falei de filme pro Natal, agora um filme pro Halloween, que acontece no Halloween no formato antologia, várias historinhas, todas muito boas. A que eu mais gostei é as jovens que começam a ser perseguidas por um estranho, só que esse conto reserva uma baita surpresa, um baita plot twist, e não se engane, né? Apesar desse pôster bonitão, dessa roupagem, o título, vou encontrar um filme de Halloween com violência intermediária, ele tem umas cenas bem desagradáveis, dependendo da forma como você vai encarar, né? Pra quem gosta do estilo, dessa forma como eles colocam nesse filme, eu gosto bastante. Então eu adorei, e é uma das minhas paradas de conforto para o período de outubro. Dia 31 não, dia 31 é mais especial, eu coloco só o top. Esse vai na linha B, se assistir dia 27, 28, aí tá valendo. Halloween, o início, remake do Rob Zombie para o clássico do John Carpenter lá do final dos anos 70. É a mesma historinha, Michael Myers, lunático atrás de uma vítima em especial. Não tem Jamie Lee Curtis, mas tem aqui as suas novas versões. Qual que é o grande erro desse filme? Eu adoro adorar é uma palavra muito forte, eu gosto desse filme. Mas o grande erro é uma campanha de marketing frustrada. A gente pode colocar lado a lado com Halloween 3, por exemplo, né? Porque o filme do Carpenter, ele é todo atmosférico, ambientação mágica, noite, escuridão, personagens envolventes, vários daqueles clichês que foram introduzidos naquele momento em especial. Aqui, embaixo de uma atmosfera bem rústica, muito sério. Então eu acho que daria certo um outro estilo de filme. Cria outra coisa, né? Mesmo que seja baseado no Halloween, né? Mas uma versão involuntária, uma versão não oficial. Aí daria mais certo para o público. Por isso que ele é tão odiado. Porque você assiste essa obra, ela é bem coerente. E quando você coloca lado a lado com essa última trilogia que saiu de Halloween, você passa a colocar o Rob Zombie num pedestal, como se fosse um deus, porque aquela trilogia é horrorosa. Então eu super recomendo que você assista. Eu acho que é uma visão, passada essa questão do marketing, à época, você poder ter essa versão de Halloween é super curioso. Então vai lá, deu play, teve sequência, a sequência é ruim, mas é divertida também. Então assista a sequência do Rob Zombie, acho que é um bom nome dentro do terror. Fugiu da música, A Casa dos Mil Corpos, Rejeitados pelo Diabo e tantas outras opções. Em Rota de Colisão Stuck, em seu título original, Stuart Gordon, em uma das obras mais geniais que você vai encontrar para assistir no século XXI. A gente poderia considerá-lo dentro do gênero de crime? Sim, com toda certeza, mas o que a gente vê em tela é puro terror, por isso que eu decidi incluí-lo no ano de 2007, no Melhores Filmes de Terror. É a história primeiro, não é uma história, são duas histórias que vão se combinar. Nós vamos ter essa mulher, uma 20, 30 anos, auxiliar de enfermagem, está prestes a ser promovida. Ela tem um dia a dia bem tortuoso, bem triste, então essa promoção é o sentido de sua vida. E tem um outro homem de meia idade que está perdendo tudo, perdendo família, perdendo emprego e vai virar um morador de rua popular sem teto. O que vai acontecer? Esse homem está caminhando pela rua com seu carrinho, né? Nos Estados Unidos eles têm até carrinho de compra para colocar as coisas, vestimentas, edredom, cobertas, e essa mulher está dirigindo, ela vai atropelar o personagem vai ficar preso ao para-brisa. O que ela faz? Tendo em vista que ela colocou sua promoção em risco, ao invés de ir ao hospital, ela dirige até sua residência.
Só que tem um problema, o homem não tá morto, o homem tá vivo. E esse é o filme, o homem preso ao para-brisa e a mulher tentando bolar alguma solução para se livrar daquela situação. Falam que foi baseado em uma história real, né? Eu não pesquisei muito a fundo nisso, mas é um filme estranho, porque ele, ao mesmo tempo que ele é de extremo desconforto, ele consegue trazer um senso de hipnose. A gente não desvia o olhar, a gente nem pisca para os eventos da história. Poucas vezes eu me senti tão envolvido com um filme. Eu quero assistir várias e várias vezes. Para mim já se tornou uma obra, como eu falei, de desconforto. Então não é de conforto, mas uma obra muito especial. Coloque na sua televisão e depois coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. I thought you said you hit a guy. Yeah, he's the guy. Yeah, but you didn't say you hit a guy and brought him home with you. Invasores! Agora uma obra bem polêmica na questão qualidade. 9 em cada 10 pessoas que assistiram esse filme odeiam. Eu gosto. Eu acho que ele é leve, descompromissado, traz uma história baseada naquele filme que é baseado numa obra, acho que é baseado num livro, mas não tenho certeza, Vampiros de Almas, tem o Invasores de Corpos. Já falei sobre as outras 3 versões dessa história umas 500 vezes no canal. Então vai lá, maratona o canal que você vai encontrar vários reviews. Essa é a versão mais fraca dessa quadrilogia, é verdade. Mas tem a Nicole Kidman, tem o Daniel Craig e é frenético. Ele vai aderir àquela câmera tremida que eu não sou tão fã, mas que esteve em alta no cinema de ação de 2005 a 2013, às vezes até hoje em dia você encontra algo do tipo, mas funcionou dentro da proposta. A primeira vez que eu assisti essa obra, primeira vez e única vez, foi na HBO, logo depois do lançamento, quando ele saiu, e eu gostei. Foram 2 horas de entretenimento, mas tô devendo uma revisão, né? Qualquer dia. Será que eu vou mudar de opinião e serei a 10ª pessoa a tacar pedra em Invasores? E você, o que acha? Estrada Maldita. Emily Blunt como parte do elenco antes de explodir em Hollywood. Ele pertence àquele subgênero que é talvez o meu favorito, ou top 3, Road Horror, o filme de terror na estrada. Perto do Natal, essa jovem perdeu carona, perdeu ônibus, perdeu trem, neve para tudo quanto é lado. Ela decide ir buscar uma ajuda naquele quadro. Nos Estados Unidos eles colocam um quadro nas universidades para algum serviço, algum tipo de ajuda, e ela vê uma carona que está indo para o mesmo lugar que ela, aceita um jovem misterioso. Ela e o rapaz, eles embarcam nessa jornada. No início a gente acha, ela pegou carona com um serial killer, mas surpresas vão surgir à nossa frente, porque não é serial killer nada, é uma trama sobrenatural. Conforme eles pegam um atalho, o carro quebra e a estrada perdida é fantasma. Eles vão tentar sobreviver às assombrações e ao frio. Você pode assistir essa obra com 50 graus em janeiro, que você vai sentir frio. Então é um bom ar-condicionado para o período de calor. E é uma obra de conforto total. Me apaixonei. Não é difícil me pegar dentro desse subgênero, mas essa é uma das mais especiais. Quando eu falo desses subgêneros que eu mais gosto, é Cadillac Preto e Perseguição. Esse chega perto. É uma obra aí para você assistir sempre. E no inverno, né? Por mais que eu tenha falado para você assistir em janeiro, procure assistir no inverno, que aí é a experiência perfeita. I found these old newspapers. 2 found dead in tragic accident. Family. A Prova de Morte, Quentin Tarantino dirigindo, Kurt Russell como protagonista. 2 histórias com o mesmo protagonista, exatamente o Kurt Russell. A primeira e a melhor é um dublê psicopata, psicótico, que vai fazer vítimas. Ele dá carona para um grupo de colegiais ou de universitárias e começa batidas de carro, só que ele tem um assento que é seguro, as outras jovens não. Essa cena de batida inicial é um espetáculo. E esse filme também tem a popular cena de dança. Coloque aí a musiquinha, coloque a Prova de Morte, Death Proof, e a música que você vai ir no embalo da jovem que está performando os atos dançantes. A segunda história é a vingança, né? Tem outras jovens que descobrem a identidade do dublê. É agora que você vai ver. O Tarantino pega toda uma influência no cinema de artes marciais, de ação dos anos 70 e faz
que ele coloca aqui pra gente é muito gostoso, é muito divertido. Gostaria de ter visto muito mais do Tarantino dentro do terror. É o único filme, né? Tô tentando me lembrar. Não tem outro filme do Tarantino de terror? Não tem. Somente A Prova de Morte, que muitos consideram mais ação do que terror mesmo. Your name, Icy. Stuntman Mike. Crimes Temporais, um filme de terror com ficção científica sobre viagem no tempo. O homem vai tropeçar numa máquina do tempo, voltar 1 hora em sua vida e esse simples acontecimento vai gerar uma ação em cadeia absolutamente sinistra. É tudo que eu consigo falar pra vocês da história, porque eu não tenho essa capacidade cognitiva. É um filme muito daqueles inteligentes, né, que você tem que assistir, e tem gente que faz isso, eu não faço, que pausa, aí volta 10 minutos pra pegar uma fala perdida, acelera mais um pouquinho. Eu não faço isso, eu assisto, aí depois, se eu tiver alguma dúvida, no ano seguinte eu coloco de novo. Não entendi o que o filme quis dizer. Pouco importa, vamos pro próximo, não tenho tempo pra ficar repetindo o filme não, ou cena. Mas hoje em dia tem até pessoas que colocam na velocidade, assistem filme no 1.5, tipo vídeo de YouTube 1.5. Tem gente no YouTube que você coloca no 1.5, ela passa a ficar na velocidade normal. Mas o filme você não faz essa atrocidade. E é uma obra, você quer viagem no tempo, essa é espetacular. Fica na sua cabeça. Eu recomendo o seguinte: assista tudo relacionado à viagem no tempo, e aí você quer uma obra que foge a esse cerco hollywoodiano, coloque o Time Crimes. Eu não vou tentar em espanhol, que não entendo, mas Crimes Temporais, que tem esse pôster com o nosso mascarado aterrorizante. O Orfanato, mais filme espanhol. Aqui é a história de uma mulher que cresceu nesse orfanato, enquanto adulta decide comprar o lugar que está abandonado, e é lá que ela e sua família vão sofrer com assombrações. Ao mesmo tempo que tenta sobreviver, em que tenta se livrar das assombrações, ela também quer descobrir a verdade, o passado daquele lugar. Várias ramificações da história, todos os personagens têm algo de interessante a atribuir à nossa história, e é aterrorizante. É um filme com essa pegada sobrenatural que consegue te deixar arrepiado, que consegue te deixar à beira do assento. Assisti apenas uma vez na minha vida, faz muito tempo, então eu tô devendo uma revisão. Mas você quer, novamente, assim como Crimes Temporais, fugir de Hollywood, ter uma visão europeia do sobrenatural, corra para o Orfanato. The Orphanage. 1408, mais filme baseado nos trabalhos de Stephen King, John Cusack, ao lado de Samuel L. Jackson. John Cusack interpreta um homem que ele escreve esses livros baseados em lugares sinistros, tenta viver experiências sobrenaturais. Ele decide locar o quartinho dentro desse hotel, tido como absolutamente sobrenatural. E nós vamos acompanhar, né, o gerente falando: não, pensa bem no que você está fazendo aí, vai alugar mesmo? Nós vamos acompanhar as assombrações. Assim como vários dos filmes desse vídeo que eu falei explodiu na época, esse fez um baita sucesso também, mas foi aquele sucesso bem contido dentro do público de terror, dentro do público de suspense. Existem filmes que acabam ultrapassando, até gente que gosta só filme de comédia, não, agora esse filme de terror eu quero assistir. Não é o caso de 1408, ele não perdeu popularidade, continua relevante até hoje, e assim como o Orfanato, também preciso de uma revisão aí para colocar em dia. Eu não me lembro muita coisa da história, eu lembro que ela é gostosa, simples assim. Based on a story by Stephen King. Did you call the cops? They're in 1408. The room's empty. Pânico na Floresta 2, agora sim, um filme que eu assisti faz pouquíssimo tempo. Ele é competente, ele consegue honrar o primeiro filme, o original, mas não chega nem perto da qualidade. É a história de um pessoal que vai gravar um reality show no meio da floresta, um novo reality show de sobrevivência, um Survivor, que vai acabar parando na Deep Web, porque eles vão cruzar caminho com os canibais deformados. O que esse filme apresenta de novo? Umas historinhas de origem dos canibais e bastante conteúdo gráfico, assim como o primeiro filme
Então você assista já preparado para ver personagens idiotas perdendo... Os personagens, eles são tão idiotas, eles são tão imbecis, que você nem mesmo torce contra eles. Eles conseguem inaugurar uma nova prateleira dentro do terror. Você sente dó, porque como que essas pessoas estão caminhando somente sobre 2 apoios? É uma pergunta muito importante a ser feita, não só dentro do cinema, não só dentro de Pânico na Floresta 2, mas é um bom slasher. E para quem... muita gente gosta dos anos 80, no slasher tradicional oitentista, acho que Pânico na Floresta consegue honrar essas características. Agora eu quero assistir o resto da franquia, né? Que eu só assisti esses 2. Where 8 strangers Hello? are about to realize We shouldn't be here. they're not alone. Gritos mortais, a história de um homem que retorna até uma cidade para investigar o misterioso assassinato de sua esposa lá. Ele vai ter acesso a um lado sobrenatural que vai colocar em risco a sua vida e a sua sanidade. James Wan à frente da direção é aquele estilo de filme sobrenatural à la Invocação do Mal. Tem também aquele com Ethan Hawke, que eu esqueci, o Sinister. É esse estilo de filme. É impossível não gostar. Eu particularmente... Todos esses filmes, nenhum deles eu amei. Fiquei, nossa, o maior filme que eu vi na vida. Que tem filme que você acaba, você acha isso. Invocação do Mal é muito bom. Eu acho que é o meu preferido desse estilo de se fazer cinema. E é uma abertura antes, né? Porque Invocação do Mal, que saiu depois, serviu para popularizar, dar uma nova vida ao gênero sobrenatural. E dentro desse estilo que o James Wan propõe, de jumpscare, de trama dinâmica, aqui é um pouquinho mais arcaico, mas dentro da mesma fórmula. Acho que vale a pena assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes que você vai se divertir. Wear the stare of Mary Shaw. She had no children, only dolls. Destroy the doll! And if you see her, do not... Temos Vagas, o outro filme que eu estava prometendo com o Frank Wallen, que perdeu por pouco o posto de melhor filme de 2007. Aqui o Frank Wallen interpreta um gerente de um hotel, um tanto quanto misterioso. Tem também o Luke Wilson, tem a Kate Beckinsale. É a história de um casal que está em crise nesse hotel de beira de estrada. Eles estão em viagem e nesse hotel, nesse quartinho que eles descobrem fitas snuff. Eles olham para aquelas fitas, um olha para a cara do outro e fala, nós somos os próximos. Aí é a batalha pela simples possibilidade de existir. Pega todos os clichês que a gente já conhece, esse filme vai utilizar, mas vai utilizar de uma forma sinistra. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido assistir esse filme sem dar uma olhadinha pro lado, sem olhar pro teto para fugir de uma cena de terror, coloca o edredom na cara. Porque tem umas cenas que você fica naquele clima de tensão. E dentro desse subgênero, filmes snuff, esse é um dos melhores. É um subgênero bem pequeno, bem mal utilizado, melhor dizendo. E eu adoro, tipo 8mm, tipo hardcore. Esse tá no topo. Teve sequência, a sequência é bem fraca, é um filme ruim, mas consegue cumprir a sua proposta de gerar entretenimento. Atira para um outro campo, um outro lado, a origem daquele hotel, mas acho que vale a pena assistir sim. Se você amou esse filme, por mais que a sequência possa ser horrorosa, você vai querer assistir. Eu tive essa experiência, já citei Perseguição, é uma trilogia Perseguição, e eu sabia que o filme 2 e o filme 3 eram horrorosos, mesmo assim eu fiquei obcecado por assistir aquelas obras, porque é isso que a Halloween é assim, Sexta-feira 13 é assim, A Hora do Pesadelo, você não consegue fugir a esses filmes. How can I help you folks? Do you know a garage? Not this late. Meanwhile, I'm wide open here. Planeta Terror é o melhor filme de terror de 2007. Robert Rodrigues, à frente da direção, é um híbrido mutante com zumbi. A história de um vírus que é acidentalmente liberado à população e as pessoas se transformam em mutantes, uma espécie de zumbi
alguns sobreviventes vão tentar prolongar suas vidas por mais alguns momentos. Baita elenco, tem o Josh Brolin, tem participação especial do Bruce Willis, tem a Rose McGowan como protagonista, delicioso em cada cena, você não pisca, frenético, a obra começa, você sente que você já está na metade do filme, muita nojeira, e é uma nojeira positiva. Olha que você não me escuta eu falando isso no canal, os efeitos práticos são demais, efeitos digitais, tudo nesse filme é perfeito, o modelo de cinematografia, até alguns efeitos que eles colocaram por cima, né, para fazer com que essa obra parecesse dos anos 80, dos anos 70, uma obra perdida daquela época, aquele granulado, aquelas faixas. Filme perfeito, disparado aí para você assistir, se apaixonar, ficar obcecado e bater a cabeça na parede, porque jamais lançaram sequência dessa maravilha. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais uma maratona. Ao lado eu vou deixar os dois capítulos dessa saga dos anos 2000, em cima 2006 e embaixo o ano de 2000, que abre essa nova década. Muito obrigado, vejo todos vocês nos próximos dias.